Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Normalmente, eu vou direto para a Bíblia, certo? Não sou muito de contar história, mas eu queria contar uma breve história. É meio até difícil vocês ouvirem uma história desse tipo, porque envolve uma partida de futebol. Em 1993, ia jogar a final do Campeonato Pernambucano no estádio do Arruda, Santa Cruz Futebol Clube e o Clube Náutico Capibaribe. E o Náutico jogava pelo empate, e pelo regulamento da época, o Santa Cruz tinha que ganhar o jogo para levar para a prorrogação, e aí na prorrogação ele jogava pelo empate. Naquela época existia um zagueiro do Náutico chamado Parreira, e existia o treinador da seleção brasileira chamado também de Parreira. E esse treinador da seleção ele era muito hostilizado onde quer que o Brasil jogasse, e ele era chamado de burro. E antes de começar a partida, o repórter foi entrevistar o zagueiro do Náutico, e ele era considerado um dos melhores do campeonato. Ele resolveu fazer uma analogia, digamos assim, e disse assim: vou entrevistar o Parreira, que não é o burro. E nisso o que aconteceu? Durante o jogo, as coisas já estavam ruins para o time do Santa Cruz, foi ficando pior, porque o seu artilheiro foi expulso, e o Náutico terminou o primeiro tempo vencendo de 1-0. Segundo tempo, a torcida começou a ir embora, mas o que aconteceu? O Santa Cruz empatou, e no último minuto, num lance fortuito, o jogador do Santa Cruz deu um balão para frente, aquela bola que sobe e desce, e quem já jogou bola ou joga bola sabe que quando a bola sobe e desce, ela desce com uma velocidade muito grande. Só que na época o que é que acontece? Estava na moda o zagueiro tirar um cruzamento dando um peixinho. Peixinho é se você se jogar em horizontal de ponta com a bola e tirar a bola de cabeça. O certo seria ele tirar a bola normalmente, ou de cabeça, normal, e ele foi fazer o quê? Foi seguir a moda da época e tentou tirar a bola de um peixinho, e ele errou feio, e o time do Santa Cruz terminou fazendo um gol por causa daquele lance ali. Então veja, na reta final do jogo, ele, conhecedor do tempo, foi querer fazer ali uma graça e terminou errando, e com isso perdeu o título. E nós também, como conhecedores do tempo, nós não podemos querer entrar na moda e seguir a cultura do mundo. Porque assim como esse zagueiro falhou, embora ele ainda teve tempo na prorrogação de conseguir o resultado, ele não conseguiu. E assim também, se a gente der uma brecha para Satanás, essa brecha pode ser fatal. Porque nós estamos na reta final e não sabemos também de vida quanto tempo nos resta. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Aqui tem um conselho bastante interessante para nós hoje. O Evangelho, embora ele seja difícil de ser vivido, mas ele é simples. É não inventar, não enfeitar e seguir aquilo que Cristo nos convidou a fazer. Vou fazer uma breve oração antes de começar a leitura. Oremos. Bondoso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Graças te damos, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos. Graças te damos, Senhor, por ter nos resgatado das trevas para a tua maravilhosa luz. Mas muitas vezes, Senhor, no meio do caminho acontecem algumas coisas que nos desanimam e nos faz até nos desviar do teu propósito estabelecido para nós, Senhor. Porque a partir do momento que entregamos a vida a ti, nós devemos fazer a tua vontade e não a nossa, Senhor. Assim como aquele zagueiro falhou conhecendo, dominando ali a sua área, a sua profissão, e sabendo que faltava pouco tempo para ele conquistar a tão almejada taça, mas ele ali resolveu brincar, digamos assim. E aí nós, conhecedores do tempo, nós não podemos se dar o luxo de querer brincar, Senhor, mas permanecermos firmes
na Tua palavra. Neste momento, Senhor, te rogamos o perdão dos nossos pecados, te rogamos, Senhor, que Teu Santo Espírito desça sobre nós, para nos dar a compreensão correta do que aqui será passado, que o Senhor conduza, meu Deus, esse sermão, e que neste momento cale-se o homem e fale tão somente o Teu Espírito, e que só a Tua palavra seja exaltada nesse momento, em nome de Jesus, amém. João, capítulo 15, Jesus ele tinha vários métodos de ensino, e um dos métodos era exatamente fazer algumas analogias, como aqui ele faz essa comparação com a videira, né? Que por coincidência também, a videira também é conhecida por parreira. João capítulo 15, do verso 1 ao 3, está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então todo aquele que dá fruto, todo aquele que estiver em Cristo, a intenção é que ele, aquele que está limpo, a intenção é que ele seja purificado cada vez mais ainda. E aquele que não der fruto, ele vai ser cortado e lançado ao lago de fogo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Verso 4 ao 10. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 9 e verso 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. Um dos métodos também, né, da gente compreender a palavra de Deus, um capítulo ou um tema, é a gente analisar a palavra que mais se repete. Nesse caso aqui, a palavra permanecer, se eu não contei errado, ela se repete pelo menos umas 11 vezes, e só no verso 4 ela se repete 4 vezes, né? E como fazer isso, né? Como a gente pode, né, dar fruto, só se a gente se mantiver realmente em Cristo. Então a mensagem que ele quer nos passar hoje é que realmente a gente tem que permanecer. Agora a questão é, né, quais são esses frutos, né? Porque antigamente, quando eu me converti, eu pensava que os frutos era a obra do Evangelho, era você trazer gente para dentro da igreja para se batizar. Mas isso é fruto do Espírito Santo, né? É a obra do Espírito Santo fazer isso. Os frutos que Jesus fala aqui, está lá em Gálatas, no capítulo 5. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas fica depois de Coríntios. Gálatas, capítulo 5, vou ler a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, aqui falando do Espírito Santo. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então a gente deve fixar nossa mente em Cristo. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente deve ser dependente dele para tudo. Nosso mover tem que ser pelo Espírito. E aí no verso 19,
E até o verso 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, desavenças, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Perceba que a glutonaria, o comer em excesso, também é pecado, né? E o interessante aqui é que quando ele vai falar das obras da carne, ele coloca no plural. Mas a gente vai ver aqui que quando ele for falar dos frutos do Espírito, ele vai colocar no singular, né? Porque não existe você dizer que ama a Deus se você não é fiel. Não existe amor sem fidelidade. E interessante também aqui que o contexto, né, a gente pode trazer para os dias de hoje. Paulo estava pregando para quem? Para as pessoas de dentro da igreja. A exortação era para as pessoas de dentro da igreja, né? A gente sabe aí que tem gente dentro da igreja que ela não muda, né? Passa 10 anos na igreja, mas continua com os mesmos maus hábitos, os mesmos maus costumes de sempre, né? Vive igual ou pior que o mundano, arruma confusão em todo canto que pisa. É terrível. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? Quem é que pode condenar alguém dessa forma? E a gente vê aqui que são os frutos do Espírito Santo, nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Porque o trabalho do Espírito Santo é isso, é imprimir o caráter de Cristo, a vida santa de Jesus no ser humano. E como obter esses frutos? Permanecendo em Jesus, né? A igreja ensina, eu talvez seja a única igreja que ensina você buscar a Deus na primeira hora do dia, seja a igreja adventista do sétimo dia, né? Através do louvor, através da oração. Sempre é bom, antes de você entrar na presença de Deus, você entrar na presença de Deus com louvor. Por exemplo, experimente você pegar o seu celular, colocar um fonezinho de ouvido, quando você acordar aí, primeiramente, entoar um hino, 2 hinos, 3 hinos, dependendo do tempo, e depois você começa a orar. Porque ali, quando você entoou louvores a Deus, você já começou o louvando. E aí você já entra na oração. E aí vem o estudo da palavra, vem o estudo da lição sabatina, e etc. Dessa forma, mantendo a comunhão com Ele, você já começa o dia de maneira diferente. Amém. E receber também o batismo do Espírito Santo, que tem que ser uma busca diária, né? Não apenas se batizou nas águas e pronto. Quando a gente se batiza nas águas, a gente tem o Espírito Santo nasce em nós, né? Nós nascemos da água e do Espírito. Mas o batismo do Espírito Santo tem que ser uma coisa diária, né? Quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente busca fazer a vontade de Deus e não mais a nossa. Gálatas 5, verso 24 ao 26. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez ele falando essa palavra aqui, andemos, né? Ser totalmente dependente do Espírito. E no verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem é batizado pelo Espírito Santo, ele não tem inveja, né? E é interessante que a cultura do mundo, né? A gente está estudando na lição sabatina, mostra que a mansidão, né? É uma coisa de fraqueza, né? Mas na Bíblia, né? No reino de Deus, a mansidão ela é uma virtude, né? Na cultura do mundo, eles ensinam a você se vangloriar, a você buscar sempre ser o melhor, não levar desaforo para casa. E o nosso Senhor Jesus ensina exatamente ao contrário, né? Não buscar os nossos próprios interesses, mas o interesse do próximo e o interesse de Deus. Na cultura do mundo, você tem que fazer de tudo para realizar os seus sonhos, né? Mas na cultura de Deus, a gente tem que realizar os sonhos de Deus. Então veja, né? A gente vive para a glória de Deus, não vivemos mais por nós mesmos, né? Mas para Deus, né? Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, né? E qual é a vontade de Deus hoje para a sua igreja? Para o seu povo é que o busque como nunca, que busque o batismo do Espírito Santo, porque a maior necessidade do povo de Deus hoje é o batismo do Espírito Santo, é a chuva serôdia.
Então quem aceita Jesus, como diz o verso 26, ele não inveja, né? Quando você aceita Jesus, você deve ser fiel a Ele e andar na luz que recebeu. Então o Espírito Santo lhe revelará cada vez mais. É como diz Provérbios, eu não lembro agora o verso, mas fala que o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito. Na oração a gente não só deve pedir e agradecer, a gente deve pedir a Deus que nos mostre os nossos defeitos de caráter, para que assim a gente possa procurar melhorar, confessar nossos pecados. Esse é um dos motivos principais também da oração, para você receber também o Espírito Santo, porque se você não confessa os pecados, você não prospera, né? Não prospera espiritualmente. Diante disso também, é interessante você permanecer na palavra de Deus, e permanecer em Jesus. Como é que você vai permanecer em Jesus na palavra se você não é obediente? Né? Porque muitos ensinam por aí que a lei de Deus passou, você não precisa mais guardar a lei de Deus, né? Eles colocam palavras na boca de Cristo, que Cristo nunca falou. E uns, né, eles vão ainda mais além, que eles dizem que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e agora é pela graça. Só que isso é um insulto a Deus. Jamais um homem poderia pagar por sua salvação. Se a salvação fosse pela lei, Noé, Davi, Moisés nunca teriam sido salvos. A salvação sempre foi pela graça divina. Amém. Amém. O que acontece, vamos lá para Mateus capítulo 5. O que acontece é que as pessoas elas não querem mudar o seu estilo de vida, né? Elas se convertem, mas elas sempre querem arrumar uma desculpa para não obedecer a Deus. Mateus 5, a partir do verso 17. Igual Jesus falando, isso é claro e explícito, não tem como você querer, a pessoa querer ir contra isso. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra no original, ela dá sentido pleno, né? Ela dá sentido pleno. Como a gente vai ver mais abaixo, ele explicando o que é cada mandamento ali, né? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Imagine um mandamento. Verso 19, verso 20. É aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo dos reis dos céus, ou seja, perdido. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu não sei como é que a pessoa lê um verso desse, aqueles que pregam contra os mandamentos de Deus e não tem medo. E a palavra de Deus diz: aquele que violar e ensinar será perdido. E as pessoas leem um verso desse e continuam ainda confrontando os mandamentos de Deus. Verso 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles eram hipócritas, né? Eles falavam e não cumpriam, a justiça dele era apenas a ser vista perante os homens. Mateus, capítulo 5, verso 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, não é apenas o ato consumado, né? Mas é você desejar no seu coração. Deus ele vai julgar também as intenções. Por exemplo, muitas vezes, muitas pessoas fazem obras de caridade, mas apenas por glória própria, né? Para ser visto. Então isso, embora esteja fazendo uma coisa boa para o próximo, mas isso também vai ser julgado a intenção do coração. Muitas vezes também as pessoas vêm louvar a Deus, mas apenas também para ser visto, para ganhar aplauso. Uma vez eu estava vendo um programa de TV, eu não lembro se eu já era convertido, né? Mas eu me lembro dessa música porque essa música estava no filme do Shrek, que é aquela aleluia, aleluia. Aquela música do mundo, que os cantores gospel mudaram a letra, né? E colocaram para louvar a Deus, né? E aí, na parte do aleluia, a cantora começa a soltar a voz e daqueles agudos, tudo aquilo para quê? Para Deus. Eu olhava assim e disse: isso não é para Deus, né? É apenas para ganhar aplauso, para dizer que é uma grande cantora. Então Deus ele vai julgar também as intenções do coração.
Mateus 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É cortar o mal pela raiz, né? É cortar o mal pela raiz. E a gente corta o mal pela raiz exatamente quando a gente confessa os pecados a Deus, né? O Espírito Santo mostra quando a gente está errando, a gente tem que cair de joelhos, se prostrar com o rosto em terra, pedir perdão e pedir realmente a mudança, né? Cristo, Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. Não é apenas me perdoa e ponto final, né? Existe um processo. Isso é viver realmente pela graça, né? Não existe eu ser perdoado e agora eu vou viver do jeito que eu quero, como muitos ensinam. Não precisa de lei, não precisa de doutrina, não precisa de nada. Só Jesus é suficiente. Realmente, para me salvar, Jesus é suficiente, né? Mas como é que eu vou? Cristo morre na cruz, perdoa meus pecados, e aí eu vou voltar a andar do mesmo jeito que eu estava andando antes, né? Como é que a graça vai me salvar desse jeito? Isso é ilógico. Mateus 5, voltando agora para o verso 21 e o verso 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você se irá começar a odiar seu irmão sem motivo, né? E a Bíblia chama você também de assassino, ou seja, não é só matar, tirar a vida propriamente, mas é quando você calunia alguém, seja por qual for o motivo. Lucas 6, capítulo 6, quando eu preguei aqui no mês passado, né, eu disse que antes de me converter eu tinha um pouco de contato com a Bíblia, né, quando eu ganhei o Novo Testamento, porque eu estava sem paz, eu comecei a ler o Novo Testamento, e ali algumas coisas ficaram na minha cabeça, mesmo sem ser cristão, né? Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que a gente estudou. Aquilo que a gente não estudou, ele não vai lembrar. Se for por ignorância, tudo bem. Agora, se for por negligência, nós seremos cobrados. E um dos versos que me ajudou muito, principalmente no trabalho, quando eu ainda não era cristão, foi esse verso aqui, Lucas 6, verso 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Sempre que se levantava uma pessoa no trabalho contra mim, e teve época que eu estava odiando tanta pessoa que eu não conseguia nem pronunciar o nome dela, mas eu dizia: Senhor, todas as noites tua palavra diz que eu tenho que orar por essa pessoa, então a abençoe. Amém. E sempre Deus me deu a vitória, né? Amém. Por um motivo ou outro, a pessoa terminava saindo do emprego e eu ficava que não sendo a minha culpa, né? Porque eu nunca procurei fazer o mal, sempre procurei fazer o correto, e ela terminava discutindo com o patrão mesmo, e o patrão terminava colocando essa pessoa para fora. Todas as vezes que eu segui esse princípio bíblico, amém, o Senhor me abençoou, né? Não que eu quisesse que a pessoa fosse demitida, a gente queria que ela mudasse, amém, mas a pessoa acaba a sua própria cobra, né? É verdade. É importante a gente seguir esse princípio, né? Confiar em Deus, né? Isso faz parte também, né? Da mansidão. No verso 31, né? E diante disso vem o verso 31 que diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ou seja, essa é a lei áurea, né? Se você não quer ser caluniado, você também não calunia. Se não quer que a pessoa perca o emprego, você também não vai procurar fazer com que ela perca o emprego, já você também não quer perder o seu. E diante disso, Gálatas no capítulo 6, voltando lá para Gálatas, diante da lei áurea, né? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Gálatas 6 tem uma recomendação para o cristão, né? Para aquele que cai em pecado, como a gente deve tratá-lo. Gálatas 6, no verso 1.
Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, você que é batizado no Espírito, quando alguém cai em pecado, né? Muita gente quer logo espalhar para todo mundo, botar na internet, mas o Espírito Santo diz que a gente não deve fazer isso, deve procurar a pessoa e corrigi-la com brandura e se guardar para também não ser tentado, porque não existe supercrente. A gente é totalmente dependente do Espírito Santo. Da mesma forma que um caiu, a gente pode cair também. E o que a gente quer que alguém faça quando a gente cair, se a gente vier a cair, a gente tem que fazer também ao próximo. Gálatas 6, verso 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Isso só é possível se a gente permanecer ligados na videira. Apocalipse 21, tem dois versos muito interessantes, né? Apocalipse 21, o contexto é a Nova Jerusalém. Eu sempre gosto de ler alguns versos de Apocalipse 21. E eu fico imaginando, né, quando é que vai chegar esse dia, né? As coisas estão apertando e a gente não sabe onde é que vai parar. A impunidade, a imoralidade, violência, muita morte. O que é certo está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. Apocalipse 21, verso 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Isso é muito forte. Agora o verso 8: quanto porém aos covardes, aos ateus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui é relatado uma classe de pessoas que irá se perder. E o interessante é que ele não começa com os imundos, né? Com os impuros, com os idólatras, mas ele começa com os covardes, né? E se a gente for ver o contexto aqui do Apocalipse, no tempo do fim, quando for levantada a marca da besta, muitos por covardia, né, vão fazer o que ela quer. Então já começa exatamente com os covardes. Mas diz aqui também que vai ficar de fora os assassinos, né? Como a gente viu na Bíblia, o assassino não é apenas aquele que tira a vida, né, literalmente, mas aquele também que calunia o seu próximo, o que odeia o seu próximo. Lá em João, primeira carta de João, que está aí perto de Apocalipse, ele nos dá uma luz também sobre isso. Primeira carta de João, no capítulo 3. Verso 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então veja, lembrando que o contexto aqui, né, a aplicação primária para a igreja, mas isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas, né? Na escola, no trabalho, principalmente também na família, né? E as pessoas falam muito de amor ao próximo, né? O importante é o amor. Vamos lá para a carta de João, capítulo 13, porque sempre a Bíblia é que responde o que é o amor. Quando o Evangelho de João, certo? Capítulo 13, quando a gente diz assim que ama a Deus e ama o próximo, né? A primeira carta de João fala no capítulo 5 que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então não posso dizer que eu amo o próximo e amo a Deus e não guardo os mandamentos de Deus, né? É a Bíblia que está dizendo. Sempre a Bíblia que confirma. E a Bíblia diz aqui o que é amar o próximo. João, capítulo 13, verso 14 e verso 34 e verso 35. Aí Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. E como amar como Jesus amou? O que é isso, né? João capítulo 15, vira uma folha da sua Bíblia, verso 12, vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém. Então, quando a gente chegar nesse nível de espiritualidade, de dar a vida pelo irmão, aí a gente pode dizer que ama como Jesus amou. Isso a gente só consegue realmente se estiver cheio do Espírito Santo. É verdade. É verdade. Isso começa também, né, dentro do lar, né? O pai, ele tem que ser o espelho de Deus, a figura de Deus no lar. Para os filhos tem que ser o pai, da mesma forma que ele tem que ser para a esposa, como Cristo é pela igreja, né? Mas de tal forma de dar também a sua vida a ela. Então, se a gente não começar dentro do lar, né, fora vai ser também difícil, né? E repetindo, só começa com o joelho no chão e oração, confessando os pecados, né? Como cantou o hino aqui na frente, o segundo hino, né? Renovar, né? Não quero ser igual, preciso de renovação. E tudo começa com o joelho no chão e oração. Então aí sim a gente vai receber poder para amar, porque aí nós estaremos ligados à videira verdadeira. Lá em Efésios capítulo 4, a gente vai encerrar com Efésios. Quero ler alguns versos depois de Gálatas, Efésios, certo? E uns versos que não precisa nem muita explicação, né? Basta ler e você já entende como deve ser a nossa conduta daqui para frente. Efésios capítulo 4, verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós somos nova criatura e devemos andar em verdade. Um membro não prejudica o outro, né? Na analogia com a igreja, né? Um membro do corpo, eu não vou pegar o meu joelho porque eu trabalho sentado e vou machucá-lo. Eu não vou pegar um dedo mindinho e vou cortá-lo porque eu acho que não me ajuda a escrever ou a fazer qualquer outro movimento. Verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vá dormir sem antes confessar os seus pecados. Você se irou com alguém, se magoou, joelho no chão, ore, não esbraveje, não reclame, e vá ver se essa sua ira realmente condiz com a justiça de Deus. Efésios 4, verso 29 ao 32: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de mim toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 5, verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o nosso sacrifício é abandonar nossos gostos, nossos costumes, e de fato a gente fazer uma entrega total a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria, antes de tocar o hino final, que a gente fizesse uma oração de joelhos.
maravilhoso Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua paciência, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez renovarmos, Senhor, analisarmos, Senhor, nossa mente, nosso coração, para que o teu Espírito Santo nos identifique, Senhor, o que é animal em nós, que precisa ser tirado, que precisa ser arrancado, Senhor. Amém. Muitas vezes, algumas coisas, Senhor, que estão atrapalhando a nossa comunhão contigo e que muitas vezes nem é em si pecado, né? Mas o fato de estar atrapalhando a nossa comunhão termina se tornando ali um ídolo da alma, termina tirando o nosso gosto de querer ler a Bíblia, de querer orar e de até mesmo vir para a igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa nossos pecados, nos renova, Senhor. Renova nossa mente, nosso espírito, nosso coração, Senhor. Unge-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor. O Espírito Santo que ungiu o nosso Senhor Jesus e que guiou ele, Senhor, por todo o tempo que ele esteve aqui na terra, Senhor, refletindo o teu caráter, Senhor. Que assim seja também conosco, Senhor. Unge nossos olhos, teu Espírito Santo se apodere, Senhor, de nossa mente, que não tenhamos espaço para ver as bobagens do mundo, Senhor, mas que sejamos realmente crentes espirituais, Senhor. Unge nossos lábios, unge nossa língua, para que falemos apenas palavras que edifiquem, Senhor, o nosso próximo, e nos guarde, Senhor, de toda a ira desnecessária, nos guarde, Senhor, da calúnia, da fofoca, da inveja, da glutonaria, Senhor. Que o Senhor nos renove, Senhor, de forma completa, que saímos aqui com essa consciência, meu Deus, que precisamos, Senhor, mais e mais, Senhor, nos apegar aqui e termos uma entrega realmente total, para sermos o cristão que Tu queres que sejamos, Senhor. Aquele cristão que vai encarar, Senhor, assim como um cavalo forte na batalha, ele vai encarar a linha de frente, Senhor, e vai se levantar, meu Deus, contra os poderes terrestres, Senhor, que vão querer anular a Tua lei, Senhor, da face da terra, Senhor. E ligeiro, Senhor, como um cavalo forte na batalha, para espalhar o Teu Evangelho, Senhor. Nos abençoa, ouve nossa oração, em nome de Jesus. Amém.